Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa figura absolutamente central no nosso direito, o tabelião de notas. E olha, a ideia aqui não é falar daquele burocrata, sabe? Mas sim de um verdadeiro arquiteto jurídico, um profissional que é essencial para moldar e proteger as nossas vontades. E para a gente começar, essa citação resume perfeitamente a essência do nosso tema. De um lado, você tem o registrador, focado no patrimônio, no ter. Do outro, o nosso foco de hoje, o tabelião, que cuida da vontade, do querer. É ele quem pega a intenção humana e transforma numa realidade jurídica que é segura. E toda essa nossa análise de hoje é baseada no caderno de estudos O Tabelião de Notas e a Função Notarial. É um material de altíssima qualidade do professor doutor Marcelo Lessa, do projeto ENAC Turbo. Então, vamos juntos explorar os insights que ele nos traz. Nosso roteiro de hoje está bem definido, bem claro. A gente vai começar entendendo quem é esse arquiteto da vontade. Depois passamos pelas suas competências essenciais, exploramos as novas fronteiras da profissão, damos uma olhada na arte da lavratura, deciframos aquelas pegadinhas de concurso que todo mundo teme e, no final, fechamos tudo numa estrutura para o sucesso. Vamos lá? Começando então pelo conceito central. A função do tabelião vai muito, mas muito além de um simples carimbo. É uma função de arquitetura jurídica, onde ele atua como o que a gente chama de jurista da autonomia privada. Mas o que isso quer dizer na prática ser o jurista da autonomia privada? Penso assim, a missão principal do tabelião é pegar a vontade das pessoas, o que elas querem, e transformar isso num instrumento jurídico que seja válido, seguro e eficaz. É um trabalho que, ao mesmo tempo que cria direitos, também protege contra problemas lá na frente. E essa missão toda se desdobra num ciclo de 4 etapas bem lógicas. Primeiro, a função auditiva. O tabelião precisa ouvir de verdade, para captar a intenção real das partes. Depois, vem a função aconselhadora, onde ele age como um conselheiro imparcial, sabe? Adequando aquela vontade à lei. Em seguida, a função formadora, que é quando ele de fato redige um instrumento. E por fim, a autenticadora, que confere fé pública ao documento. É um ciclo completo que garante a segurança do ato. Certo? Agora que entendemos o conceito, vamos ver como é que isso se estrutura na lei. A Lei 8.935, a famosa Lei dos Notários e Registradores, é a espinha dorsal que define o que um tabelião pode e o que ele deve fazer. A lei organiza essas competências de uma forma muito clara. Olhem só, o artigo 6º define a função geral, que é essa de formalizar a vontade. Agora, o artigo 7º é crucial, porque ele lista as competências que são exclusivas, ou seja, só o tabelião pode fazer, como lavrar escrituras e testamentos. E aí vem o artigo 7º-A, mais recente, que expande esse papel para áreas novas, como mediação, conciliação e a polêmica arbitragem, que a gente já vai ver. E por falar em polêmica, vamos mergulhar agora nas áreas mais modernas e, digamos, controversas da prática notarial. É aqui que as regras estão sempre em evolução. E aqui, pessoal, atenção máxima, essa é uma das maiores armadilhas de concurso hoje em dia. A lei, alterada em 2023, diz que o tabelião pode ser árbitro. Parece simples, né? Só que não. O STF, na ADI 7.588, suspendeu a eficácia dessa norma. Então, um ponto crucial é, se isso cair numa prova hoje, a resposta é que, na prática, o tabelião não pode arbitrar. Por quê? Por decisão do Supremo. Então, muito cuidado com esse detalhe. Outra fronteira importante é a digital, e aqui a regra é claríssima, não tem margem para dúvida. Todos os atos eletrônicos, como uma escritura por videoconferência, devem obrigatoriamente acontecer pela plataforma e-notariado. Ferramentas como Zoom ou WhatsApp são proibidas para formalização de atos. Isso garante a segurança e o padrão nacional. Ok, agora que a gente já entendeu o que e o porquê, vamos para o como. A lavratura, essa é a alma, o coração técnico da atividade notarial. É a habilidade de redigir um ato com perfeição. E lavrar um ato não é só digitar um texto. Longe disso. É um procedimento super complexo de construção jurídica, regido por requisitos rigorosos para garantir que aquele documento final seja seguro e inquestionável. E esses requisitos essenciais estão lá listados no artigo 215 do Código Civil. São elementos obrigatórios, não dá para fugir. Tem que ter data e local, identificação completa das partes, a manifestação de vontade, a leitura em voz alta e as assinaturas. A falta de um único desses elementos pode anular o ato inteiro. E agora chegamos àquela seção de alto valor. Vamos focar naquelas perguntas capciosas, nas exceções, nas famosas pegadinhas que adoram aparecer em provas e concursos sobre a matéria.
Vamos lá, primeira pergunta rápida. Autenticar cópias é sempre, sem nenhuma exceção, uma exclusividade do tabelião de notas? Pensem aí. A resposta é não. E aqui mora a pegadinha. A regra geral, no âmbito privado, é sim a exclusividade, mas a lei criou exceções. Servidores públicos podem autenticar documentos dentro de processos administrativos, e advogados podem fazer o mesmo em processos judiciais. Fiquem ligados nisso. Próxima questão, super importante. A ata notarial, um instrumento cada vez mais usado, prova exatamente o quê? Essa diferença é crucial, gente. A ata notarial, ela prova a existência de um fato que o tabelião presenciou. Por exemplo, ela constata o conteúdo de um site ou o estado de um imóvel. Mas atenção, ela não cria o direito, ou seja, a ata prova a posse, mas não a propriedade, que exige outros documentos. Uma questão clássica de prova envolvendo transações imobiliárias. É possível usar um contrato de gaveta para um imóvel de valor relevante? A resposta é um sonoro e absoluto não. Para imóveis com valor acima de 30 salários mínimos, o artigo 108 do Código Civil é taxativo. A escritura pública não é uma opção, é um requisito essencial de validade. Sem ela, o negócio é simplesmente nulo. E para a gente fechar, vamos sintetizar todas essas informações e reforçar o propósito mais elevado da função notarial. O conceito que amarra tudo que a gente conversou aqui é o de justiça preventiva. Pensem bem, ao criar um documento perfeito, claro e legalmente inatacável, o tabelião não está só formalizando o negócio, ele está evitando um processo judicial lá no futuro. Ele atua como um verdadeiro magistrado da paz, resolvendo o conflito antes mesmo que ele possa nascer. E fica aqui a reflexão final. Qual é, afinal, o papel mais vital do tabelião? Ser o técnico impecável que segue a lei à risca ou o conselheiro prudente que usa a lei para construir a paz? A resposta, talvez, esteja exatamente na união dessas duas virtudes. Este material foi produzido a partir do conteúdo do projeto Enactgrupo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esta análise ajudou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder o próximo resumo. Até a próxima!